Igor Jesus é o nome do momento no futebol brasileiro. O centroavante do Botafogo, recém-convocado para a seleção brasileira, está vivendo o auge de sua carreira. Igor teve a estreia dos sonhos com a camisa da seleção brasileira. Ele foi titular da equipe e fez o primeiro gol da vitória de virada por 2-1 sobre os chilenos, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A sua trajetória até aqui é um exemplo de determinação, talento e evolução constante. Bom, esse é o canal VR Fute e nesse vídeo eu te mostro a carreira do centroavante do Botafogo e da seleção brasileira. Nascido em Cuiabá, capital do Mato Grosso, em 25 de fevereiro de 2001, Igor Jesus deu seus primeiros passos nas categorias de base do Curitiba desde cedo. Seus treinadores perceberam que ele possuía características raras em um centroavante: força física, agilidade e, acima de tudo, uma excelente capacidade de finalização. Igor não demorou para se destacar no time sub-20, chamando a atenção do técnico do elenco principal, que não demorou para promovê-lo. Sua estreia como profissional aconteceu em 2019, quando tinha apenas 18 anos. Igor foi lançado em um momento importante para o Curitiba, que disputava a Série B do Campeonato Brasileiro e buscava o acesso para a elite. Apesar da juventude, ele não sentiu o peso da responsabilidade. Ao longo da campanha, participou de 34 jogos e balançou a rede 3 vezes, ajudando o clube a conquistar o acesso para a Série A. Suas atuações começaram a atrair os olhares de clubes maiores, que viam nele um atacante completo, capaz de ser uma referência ofensiva, mas também de se movimentar fora da área e auxiliar na criação de jogadas. Depois de ter se destacado no Curitiba, Igor Jesus vai para os Emirados Árabes jogar no Shabab Al-Ahly Dubai. A passagem do centroavante pelo clube foi um marco importante na sua carreira. Ele se transferiu para o time em 2020. No Shabab Al-Ahly, Igor viveu uma fase de crescimento e adaptação ao futebol internacional. Durante o tempo que atuou pelo clube árabe, Igor Jesus rapidamente se adaptou, tornando-se uma peça fundamental no setor ofensivo. Ele teve boas atuações na Liga dos Emirados Árabes, enquanto em competições internacionais como a Liga dos Campeões, Asia Champions League, suas atuações sólidas o colocaram como um dos principais artilheiros da equipe, chamando a atenção dos torcedores ao marcar 46 gols e 16 assistências em 91 jogos. Igor foi elogiado por sua capacidade de segurar a bola e distribuir o jogo. Ao chegar ao Botafogo, Igor Jesus encontrou um ambiente perfeito para crescer. Com a confiança da diretoria e dos treinadores, ele se firmou rapidamente como o principal atacante da equipe. Nessa temporada, ele está sendo o grande nome do ataque botafoguense. O que torna Igor Jesus um atacante tão especial é a sua combinação de força física e habilidade técnica. Ele é um centroavante forte, capaz de disputar a bola com os zagueiros, mas ao mesmo tempo tem um toque de bola refinado, algo raro para jogadores de sua posição. Ele sabe dominar a bola com categoria, mesmo em situações de pressão, e a sua leitura de jogo é diferenciada, sempre se posicionando de forma inteligente dentro da área, pronto para finalizar. Outro ponto importante é que Igor Jesus não é apenas um finalizador, ele é participativo na construção das jogadas, saindo da área para buscar o jogo e fazer o pivô, além de se movimentar para abrir espaços e servir seus companheiros. Essa versatilidade faz dele um jogador completo e extremamente útil para qualquer esquema tático. Os números de Igor Jesus impressionam e falam por si. Desde o início de sua carreira profissional, ele acumula 56 gols em 165 jogos, o que lhe dá uma média de 0,36 gols por partida. Além disso, contribuiu com 18 assistências, mostrando que também sabe servir seus companheiros de equipe. Esses dados refletem não apenas na sua capacidade de marcar gols, mas também na sua visão de jogo e disposição para participar de maneira efetiva em jogadas de ataque. Seus gols são variados, finalizações com os pés, jogadas de cabeça, até chutes de longa distância. Sua capacidade de adaptação às diferentes fases de um jogo é uma das razões pelas quais ele se destaca tanto. A convocação de Igor Jesus para a seleção brasileira foi um marco importante em sua carreira. Ser chamado para defender as cores do Brasil é um sonho de todo jogador, e para Igor esse momento
momento chega em um período de ascensão meteórica. Seu estilo de jogo moderno, que combina força técnica e inteligência, o coloca como uma aposta interessante para o ataque da seleção brasileira. O futuro do centroavante parece brilhante. Sua evolução no Botafogo tem despertado o interesse de clubes europeus. É muito provável que em breve ele receberá propostas para atuar em grandes ligas. Seu estilo de jogo se encaixa bem no futebol europeu. O que ele ainda pode melhorar? Apesar de todo o talento, há áreas que Igor Jesus pode evoluir. Uma delas é o jogo aéreo. Embora ele já tenha marcado alguns gols de cabeça, inclusive na seleção brasileira, esse é um aspecto que ainda pode ser mais explorado, especialmente considerando a sua altura e força física. Trabalhar mais na impulsão e no tempo de bola o tornaria ainda mais perigoso nas jogadas aéreas. Outro ponto é a tomada de decisão em momentos de pressão. Em jogos decisivos, ele mostrou em algumas ocasiões uma certa ansiedade na hora de finalizar ou tomar decisões rápidas. Com mais experiência e maturidade, é provável que essa questão seja superada, mas é algo que precisa ser trabalhado com atenção. Igor Jesus está no caminho certo para se tornar um dos grandes nomes do futebol brasileiro e mundial. Sua história, marcada por trabalho duro e evolução constante, é inspiradora, e seu potencial ainda não foi totalmente explorado. Com a recente convocação para a seleção brasileira, ele tem a oportunidade de se firmar não apenas como uma estrela do Botafogo, mas também como um dos principais centroavantes do país. Se continuar aprimorando seu jogo e mantendo a consistência que vem apresentando, o céu é o limite para Igor Jesus. Seu futuro pode incluir passagens por grandes clubes europeus e a consolidação como um dos pilares do ataque da seleção brasileira em competições importantes, como a Copa do Mundo e a Copa América. O futebol brasileiro certamente está em boas mãos com jovens talentos como ele. Valeu pessoal, até o próximo vídeo e fui!